Tá bom. Então, eu tinha entrado em contato com alguns alunos a respeito da gente fazer uma inversão no planejamento das aulas desse bimestre. Porque na nossa programação eu iria fazer uma revisão com vocês do Enem no próximo bimestre. Só que como a gente está num momento de muita insegurança, sobretudo, sobre como que vai ser o Enem, eu imagino que vocês estão também fazendo parte dessa angústia. Quem não está acompanhando, acompanha nas redes sociais, existe uma grande pressão para a gente conseguir, até estou participando de algumas assinaturas aí online, para a gente conseguir requerer a adiação do Enem, né? Então, adiar o Enem para a gente é muito interessante porque vocês que estão no terceiro ano não estão tendo aulas regulares, não é interessante que o Enem aconteça na mesma data. Talvez se prorroga esse Enem que está marcado para o final do ano, para que seja realizado no primeiro semestre do ano que vem, alguma coisa assim, é melhor para vocês, né? Terem mais tempo para estudar e, enfim. Por isso que eu fiz essa mudança no cronograma e passei essa revisão do Enem para agora, para esse bimestre, que no caso a gente está iniciando agora o segundo bimestre, que eu vou fazer assim com vocês. Eu vou passar uma atividade por semana e essas atividades elas vão fazer uma somatória ao final do bimestre e todas vão ser pautadas nesse primeiro momento a filosofia grega. No próximo bimestre, eu vou fazer a revisão da filosofia medieval, moderna e contemporânea. E vocês vão ver, a próxima aula eu vou fazer com questionários, e a ideia é a gente levantar os principais pontos que o Enem cobra. E filosofia grega é, da cronologia da filosofia, uma das que mais cai. Então, eu preparei 5 aulas, então essa é a aula 1 de 5 aulas de filosofia grega de retomada para o Enem. Alguma colocação? Não. Sigamos, então. Muito bem. Então, a origem da filosofia. Como vocês já sabem, a filosofia ocidental ela tem o seu berço na Grécia Antiga. E para entender o surgimento da filosofia... Pessoal, desliga os microfones, por favor. Para entender o surgimento da filosofia, é fundamental reconhecer o que há de contexto desse nascimento. E qual que era o contexto? Eram as crenças mitológicas, né? Os 12 deuses do Olimpo, heróis, titãs, toda a criação fabulosa dos gregos para explicar a realidade a partir de divindades. Então, o contexto de crenças mitológicas que predominava na Grécia do século 6 a.C. é o que determinou as características da primeira filosofia chamada de pré-socrática. A filosofia, então, surge com uma característica muito semelhante à da mitologia grega. Porque a mitologia grega, ela buscava explicações, justificações sobre a origem do mundo. A gente chama em grego de arche. Essa palavra vocês vão encontrar em vários textos para explicar aquilo que seria a origem da matéria. Qual a primeira matéria? Como que surgiu o universo? Ou seja, as perguntas como de onde vim, para onde eu vou, quem sou, que são perguntas que vão permear argumentações filosóficas ao longo da história, estavam presentes lá na Grécia Antiga. Então, esse arche, a origem da matéria. E pela observação das manifestações da natureza, os gregos criavam os deuses. Então, se nós pegarmos fenômenos da natureza, raio, trovão, tempestade, erupção vulcânica, tudo que a natureza tinha de manifestação, era interpretada não como uma manifestação física ou manifestação da própria natureza, mas era, sim, manifestação das divindades. Então, a natureza aqui, chamada de physis, que é a matéria física, né? A física, a matéria da natureza, era explicada por meio das fantasias mitológicas. Então, para entender a origem da filosofia, é preciso remontar que a mitologia e a filosofia são semelhantes na sua origem.
porque o mito busca explicar a origem e o funcionamento das coisas de forma fantasiosa, e a filosofia igualmente busca explicar a origem e funcionamento das coisas, só que não de forma fantasiosa, e sim de forma... Outra questão sobre a origem da origem da filosofia é falar sobre a palavra filosofia. A palavra filosofia, ela foi criada por uma resposta de um filósofo pré-socrático chamado Pitágoras, o matemático. Então, o Pitágoras, certa vez, ele era um sábio, um mestre, né, da escola itálica, e eles eram os primeiros arquitetos. Eles fizeram os primeiros prédios gregos. O Paternon, que é aquele prédio dedicado à deusa Atenas, que fica no alto da Acrópole, né? Aquele prédio conhecido, quando se fala de Grécia, representa aquelas colunas altas, foram criados pelos seguidores de Pitágoras. Então, eles faziam tudo aquilo, né? Todas as obras da arquitetura antiga, a partir da matemática. Eles também eram os primeiros músicos, então eram sábios. Não se diferenciava um líder religioso de um líder político, de um líder científico. Eram todos chamados de filósofos, porque eram sábios, né? E aí, uma vez, falaram para o Pitágoras, você é um grande sábio, você é o nosso mestre, você é o sábio. Aí ele disse, respondendo, né, que não era sábio. Ele falou assim, olha, eu não sou sábio, eu só sou alguém apaixonado pela sabedoria. Eu só gosto de aprender, eu só tenho prazer em saber, prazer em conhecer as coisas. Aí surge a palavra filosofia, que é formada por dois termos gregos. O primeiro é philo, que significa amigo, amor. É porque no grego tem três termos para falar a palavra amor, que é philo, ágape, eros. Então ele usou a palavra philo, ou seja, filia é a ideia de amigo. Eu sou amigo do saber. Eu não sou sábio, eu só sou amigo da sabedoria. Aí surge a palavra filosofia, amor ao saber, amor ao conhecimento. E a humanidade, ela tem, desde tempos que a gente tem registro, memórias, explicações para de onde vêm as coisas, do que são feitas as coisas e como que o universo é organizado. E essa procura por conhecer o mundo, conhecer as coisas, é o que nós entendemos como filosofia. Quando se trata da origem da filosofia, nós precisamos entender, como eu estava falando, uma relação com o mito, né? Uma relação entre mito e filosofia. E as questões que a mitologia grega elaboraram para explicar a realidade, elas vão afetar, elas vão influenciar não apenas a filosofia, mas elas também vão criar as ideias, os conceitos, né? A forma com que a gente vê o mundo até a nossa idade atual, até o nosso momento. A nossa maneira de interpretar a realidade nos dias de hoje, ela tem muito da nossa origem na filosofia. Por exemplo, a narração da criação do mundo, criação do ser humano, né? O ser humano, a criação do ser humano, como que o ser humano foi criado na explicação dos gregos, do mito grego. É algo que vai justificar a nossa construção de ideias para entender o ser humano até hoje, que é a ideia de dualidade, né? De falar que o homem é corpo e mente. Corpo, ou seja, a parte física, mente, a parte invisível, que seriam as ideias. Então, corpo e espírito, né? Matéria e imatéria. Essa dualidade do ser humano era uma construção da explicação mitológica, que a narração do mito da criação do ser humano era o seguinte: Prometeu era um titã, fez um bonequinho de barro, estava brincando com ele, e o Zeus viu aquele boneco, o titã brincando com aquele boneco, achou interessante e resolveu dar ânima, ou seja, animação para aquele corpo inanimado, ou seja, resolveu dar vida, deu animação para aquele corpo, ou seja, ele deu espírito para a matéria. Então, Zeus soprou, então o sopro de Zeus é o espírito do ser humano, e o corpo é a matéria. Então, soma, que a palavra grega significa corpo, e psique,
que é mente. Então, o que é a mente aqui? Não é a ideia de alma no sentido religioso, mas é a ideia grega filosófica para falar que o homem é a junção de corpo e alma. Ou seja, a explicação mitológica, ela oferta subsídios para a construção da filosofia e depois, futuramente, aquilo que a tradição vai transmitir de geração para geração, que são explicações também religiosas. Quem é o homem? Corpo e alma. Tem alguém solicitando para entrar na aula. Felipe Caetano. Entrou. Voltando, então, à ideia de cosmogonia. Cosmos significa universo e gonia, fantasia, ou seja, a explicação fantasiosa do cosmos, do universo. Essa explicação cosmogônica, ela era primeira passada de geração para geração, como eu acabei de dizer. E depois que ela foi escrita. Então, lá no século 8 a.C., nós temos duas principais obras literárias que explicam e que falam do universo na concepção mitológica. Nós temos dois autores de destaque nessa construção de narrativas, de poemas e de histórias mesmo, que explicam a origem do mundo, que é Homero e Hesíodo. E as duas principais obras de Homero que vão marcar a história ocidental na sua explicação mitológica, e são seres mitológicos que aparecem nesses livros de Homero, que nós temos até hoje, se nós pegarmos filmes contemporâneos e até lendas ainda mantidas de sereias e que foram, a partir dessas lendas, criadas várias obras da literatura mundial, são mitologias gregas. O livro de Homero, o Ilíada, ele traz poemas que ele narra a história da guerra dos gregos contra Troia, então a guerra de Troia. Inclusive tem um filme chamado Troia, tem uma minissérie na Netflix também que chama Troia e conta essa história. O que você está fazendo aqui? E aí, nós vamos ter na Ilíada a sua construção, na sua construção dos seus textos ali, da Ilíada, do Homero, a história da Guerra de Troia. Palavras que estão no nosso vocabulário, como, por exemplo, presente de grego, né? Quando uma pessoa te dá alguma coisa e você acaba que esse presente não é tão legal assim. É porque os gregos deram um cavalo, né? Cheio de soldados dentro, um cavalo de madeira. Então, uma expressão aí que está nos nossos dias e vem da construção da mitologia. E a Odisseia é uma outra obra onde que fala da história do Ulisses no retorno para sua casa depois da guerra. E a Odisseia é onde que ele encontra com várias figuras mitológicas, monstros, sereias, ele é seduzido pelo canto das sereias. E essa é a base, né, da construção mito-filosofia na Grécia Antiga. Aí, questões que vocês vão encontrar em vários vestibulares e também em várias provas por aí, externas, é essa relação entre mito e filosofia. Então, existe uma semelhança entre elas, que é a abordagem, a tentativa para explicar o mundo, Ítalo. e existe uma distinção. Sim? A cosmogonia, no caso, ela vai ser escrituras falando sobre os feitos dos dois carinha lá? A cosmogonia é toda a construção de narrativas fantasiosas para explicar a realidade. Cosmos, universo, gonia, fantasia, ou seja, explicação fantasiosa do universo. Ok? Uhum. A Ilíada e Odisseia, que eu acabei de citar, são duas obras principais do Homero, que era um poeta grego, cego, inclusive, e ele escrevia poemas, narrações que falava dos mitos. É interessante entender que o Homero ele não inventou os mitos.
ele registrou os mitos que já eram contados de geração por geração. Ok? Aham. Então, vamos lá. O que eu disse para vocês, é preciso entender semelhança e diferença entre mito e filosofia. Qual que é a semelhança? Os dois procuram explicar as coisas. Só que, vamos lá, o mito busca explicações através de genealogias. O que é genealogia? Para genes é origem, né? Então, é falar a origem da matéria, a origem das coisas, a origem das emoções, né? Os mitos gregos falam da origem da inveja, da origem do amor, da origem da preguiça, da origem do conflito entre pais e filhos. Por exemplo, a relação conflituosa entre pais e filhos é explicada por um mito chamado Édipo Rei, né? Que ele mata o pai e casa com a mãe. Inclusive, esse mito é utilizado por Freud depois para explicar a relação entre pais e filhos. Então, os gregos eles já faziam explicações de emoções, de sentimentos e da origem das coisas e de emoções, de rivalidades, fazendo narração sobre as divindades, os 12 deuses do Olimpo e a relação com os homens, os semideuses, os deuses tinham filhos com humanos, aí são semideuses. Então, o mito não tinha uma preocupação com a contradição, inclusive a contradição ela era muito própria dos mitos, né? Os deuses entravam em conflitos pelas contradições, e também o mito, existe nele a grande presença de concepções cosmológicas e nas suas interpretações, como eu falei, uma ideia de ligação da natureza, os fenômenos da natureza, as manifestações da natureza. Já a filosofia, ela vai exigir uma explicação coerente e lógica. Ela explica a produção da natureza, né, natural das coisas, através da observação dos elementos da própria natureza. Por isso que os primeiros filósofos são chamados filósofos da natureza, porque eles falavam só da natureza. Os filósofos que vão falar sobre o ser humano são filósofos chamados socráticos. Os pré-socráticos, eles não vão admitir a contradição, claro, mas a procura dos pré-socráticos é para explicar coisas da natureza. De onde que vêm as coisas, do que a matéria é formada. Aí que surge a ideia do átomo, né? O Demócrito e os seus seguidores. Quando eu falo aqui que a filosofia não admite contradições, é porque a filosofia grega ela tinha a ideia fundante sobre o princípio de identidade e não contradição, de que o ser é, o não ser não é, e o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, uma coisa não pode contradizer ela. Hoje, na filosofia, a gente entende que existe entre o intervalo do ser e do não ser inúmeras reflexões que podem ser feitas e, inclusive, de admitir contradições, né? De ideias que são contrárias, mas a divergência de ideias não exclui a importância de ideias. E não exclui também o argumento que é feito por X ou por Y. Mas na Grécia Antiga, existia esse princípio de que uma coisa é ou ela não é. É fundado aí pela ideia do Parmênides. Para fixar, então, o mito, passagem do mito para os pré-socráticos, né? Explicações fantasiosas, e os pré-socráticos matemáticos vão olhar o mundo por meio do olhar matemático e vão buscar explicações racionais para as coisas. Essa aqui é a professora Fernanda Prado, irmã da professora Juliana Prado, professora de vocês. E aí a bom. ideia do conhecimento derruba mitos. A Oi. Ana está perguntando se você vai disponibilizar o slide no blog. Sim. Lá na plataforma Educacional FIEL. Tá bom. Okay? Mas façam a anotação de vocês também, gente. Não fica só escutando, não, porque o conhecimento ele é fixado a partir das anotações. E eu sei que depois talvez você não vai ter tempo de rever o vídeo e de fazer anotação, então aproveita para ir escrevendo aí, fazer as anotações de vocês enquanto a gente está falando. Eu sei que estudar à distância é difícil, nós também estamos aprendendo a dar aula à distância agora, a gente está aprendendo junto, né, essa dinâmica. É diferente esse contato, mas vamos aproveitar ao máximo
o nosso estudo para não perder tempo. E, como eu falei, a gente está aí às vésperas do Enem e temos muito a andar, tá? Não deixem de anotar. Então, vamos falar dos pré-socráticos. Quem foram os pré-socráticos? Os pré-socráticos são os primeiros filósofos e eles são chamados, como eu já adiantei para vocês, filósofos da natureza, filósofos da physis, porque eles vão observar a natureza e buscar explicação para ela. Eu coloquei esse mapa aqui da geografia da antiguidade grega para vocês entenderem como que era o contexto da formação desses primeiros filósofos. Nós vamos ter, inclusive vocês podem ver que Eleia aqui é hoje a atual Itália, né? Toda essa região do Mar Egeu, aqui Itália, Istambul, né? Istambul Istambul, Turquia. Então toda a região da Itália, da Turquia, obrigado, Rod Lima. Toda a região da Turquia, da Itália, era a Grécia Antiga. Então, hoje a Grécia é um país, mas na Antiguidade, a Grécia ela era toda essa região, abaixo do Mar Negro, né? Ali no Mar Mediterrâneo, e eram formadas por polis, né? A cidade de Atenas hoje é a capital da Grécia, mas na época da Grécia Antiga, Atenas era uma cidade de destaque. Não existia aqui uma capital, e sim uma cidade de destaque, uma polis de destaque. As duas principais, Atenas e Esparta. E os filósofos, eles vinham dessas regiões, dessas cidades, e cada um vai ter a sua característica própria nessa forma de explicar a physis, explicar a natureza. Aí aqui eu coloquei para vocês destaque dos principais pré-socráticos, e são os que mais são cobrados. E eu vou falar de forma geral aqui essa característica dos pré-socráticos, e depois eu vou falar de cada escola principal. Muito bem. Os pré-socráticos, eles foram os principais filósofos ocidentais que, distanciando, mas não se opondo aos mitos. Por que eu digo isso? Porque não significa que o povo grego antigo dormiu acreditando nos mitos e acordou acreditando na filosofia. Não. Foi um processo. Inclusive, os principais pré-socráticos, eles fazem explicação de muitas coisas ainda usando mitos. Eles vão falar do mito, mas dando mais pauta racional para o mito. Então, por isso que eu disse, olha, eles distanciam da explicação mitológica, mas eles não vão romper com a explicação mitológica. Essa questão, ela já caiu, inclusive, numa prova da UEG, e era exatamente essa resposta, que os filósofos pré-socráticos, eles não estavam em contradição aos mitos, mas eles começam a se afastar das explicações mitológicas. É um processo. E nesse distanciar dos mitos, eles vão, como eu falei para vocês, dizer sobre a explicação do universo pelo logos, pela razão. E o arquê, que é a palavra que simboliza a origem. Então, essas três palavras aqui, logos, arquê e physis, são as principais características dos pré-socráticos. Assim como nós temos cidades diferentes, as polis diferentes, nós vamos ter filosofias diferentes. Por exemplo, Parmênides era de Eleia. Então, vocês vão ver que nos textos de filosofia, Parmênides vai estar assinado. Parmênides de Eleia, Heráclito de Éfaso, Pitágoras de Samos, Tales de Mileto. E aí, aqui falando do Tales, o Tales foi o primeiro filósofo, e a tese máxima dele era: tudo vem da água. O Tales, foi o primeiro a desenhar a posição das estrelas do céu. Ele era matemático, também tem o teorema de Tales, né? O teorema de Tales, que inclusive é uma fórmula matemática que os egípcios já usavam, mas como a matemática ela era uma propriedade apenas do faraó, o conhecimento da matemática não foi disponibilizado, né? Não foi democratizado. Como nós sabemos, os gregos tinham o princípio da democracia, então eles compartilhavam conhecimento mais do que os egípcios. Por isso que tem muita coisa que era da sabedoria dos egípcios, como o teorema de Tales,
que a gente vai colocar como conhecido, advindo dos gregos e não dos egípcios. Tales, então, de Mileto, é o principal representante da escola jônica. Jônica é toda essa região aqui, ó, é a Jônia. Então, ele é o representante dessa escola filosófica, que afetou, inclusive, a cidade de Atenas. Tales de Mileto vai falar que tudo vem da água. O Anaximandro, discípulo dele, vai falar que tudo vem do ar. O Anaxímenes, que é discípulo do Anaximandro, vai falar que tudo veio de uma matéria indeterminada, que ele chama de apeiron. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que esses filósofos pré-socráticos, como filósofos da physis, né, filósofos da natureza, eles procuram fazer explicações racionais da realidade e usando os próprios elementos da natureza, né? Como eu falei, a água, o ar, o fogo, né? É bem um avatar aqui, como costumam brincar. Uma escola também de destaque é a escola itálica, a escola dos italianos, que é o principal representante é o Pitágoras. O Pitágoras, ele acredita que os números são regente das formas. O que isso significa? Ele fundamenta argumentos para dizer que a matemática ela está em tudo e ela explica todas as coisas. A matemática ela explica a realidade da matéria. Então, por isso que os filósofos chamados de itálicos, os pitagóricos, eles vão argumentar a partir da matemática. E vão dizer que o Pitágoras dizia que o número existe antes do universo. Então, a matemática ela é um caminho para a interpretação da realidade. Agora, eu quero falar para vocês de dois principais filósofos que são os ontológicos, o Parmênides e o Heráclito. Esses dois filósofos, Parmênides e Heráclito, eles são fundamentais para a gente entender a nossa próxima aula, que a gente vai falar dos clássicos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Por quê? Diferente da escola, por exemplo, de Demócrito, que falava do átomo, né? Demócrito e Empédocles aqui era o átomo, eles vão explicar as coisas, o ser, o onto, né? Eles chamam de ontológico. Onto quer dizer ser. Então, eles vão explicar o onto, o ser, a partir de duas perspectivas. O Parmênides fala que o ser é fixo, ou seja, não muda. Por isso a máxima dele é o ser é e o não ser não é. Então, o ser é fixo. E o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Já Heráclito fala que o ser é o fluir, né? A frase famosa de Heráclito é: não se volta duas vezes ao mesmo rio, pois todas as vezes que eu regresso ao rio, nem o rio é o mesmo, nem eu, porque as coisas estão em constante transformação. Então, o fluxo é o on, né? É o ser. Então, essas duas maneiras de ver, maneiras opostas de interpretar o ser, ou seja, as coisas, é marcante na filosofia grega, que vai estar presente, inclusive, no Sócrates e no Platão, que nós vamos ver na próxima aula. Então, Parmênides, o ser é fixo. Heráclito, o ser é fluxo. Gente, tem inúmeras questões da UEG, que provavelmente vocês podem fazer o vestibular da UEG, inúmeras questões da UFO, né, uma das maiores universidades da nossa região, e o próprio Enem. Já tem várias questões que eles cobram aí essa concepção de realidade fluxa ou de realidade fixa, ou seja, a oposição ontológica entre Parmênides e Heráclito dos pré-socráticos. Esse mapa mental aqui são termos, vou deixar disponível para vocês no slide, né? Então, são termos para vocês fixarem sobre os pré-socráticos. Os pré-socráticos, então, vão falar da origem do universo de forma racional, ou seja, cosmologia. Vão falar do arquê como princípio original, são chamados filósofos da physis. Falam da ontologia, que eu acabei de falar, o ser, a origem do ser. E aí, esses ontológicos, nós temos os dois principais, Heráclito e Parmênides. Temos o Empédocles, que fala dos três elementos da natureza, dos quatro, terra, água, ar e fogo, e fazendo a ideia do átomo, né, como o Demócrito aqui, a ideia do átomo como composição da matéria. O Pitágoras, como eu falei,
o princípio de tudo são os números, eles regem tudo. E os filósofos da escola jônica, esses três aqui são os principais: Tales, Anaximandro e Anaxímenes, sendo Tales o primeiro de todos eles. Olha só, o Tales é considerado o pai da filosofia pelos pré-socráticos, mas o pai da filosofia clássica é o Sócrates. Por quê, gente? O que eu quero que vocês entendam aqui? Que os primeiros filósofos pré-socráticos, eles pensavam a natureza, enquanto os filósofos socráticos vão pensar o ser humano. Ok? Então, o que caracteriza um pré-socrático de um socrático não é vir antes ou depois de Sócrates, e sim a característica. Os pré-socráticos pensam a natureza, os socráticos pensam o ser humano. Aí nós temos aqui, como eu falei, as 4 escolas filosóficas que vocês precisam saber. Jônica, do Tales, de Mileto, né? Falei até da região, a região grega ali, né? Onde que é a região jônica, o Tales. A escola itálica, que temos o principal representante, o Pitágoras de Samos. E escola eleástica. Só uma curiosidade aqui. O Pitágoras, ele é o primeiro da história da filosofia ocidental a falar da eternidade da alma, né? Que a alma é eterna, que o corpo morre, que a alma é eterna. É algo que está presente na nossa construção de interpretação do mundo até hoje, né? De acreditar em vida após a morte. O Pitágoras, ele é um dos precursores nessa ideia, e os seus seguidores, que era praticamente uma religião, né? Os pitagóricos tinham, inclusive, um mandamento com proibições. Eles não poderiam comer feijão, não poderiam levantar da cama sem estender o lençol. Acreditavam na imortalidade da alma. O Platão vai ser seguidor dessa religião de Pitágoras, e depois os filósofos cristãos também vão seguir o Platão. Ou seja, nós temos aqui uma origem de ideias, crenças que fundamentam a nossa crença predominante no mundo ocidental. Os atomistas, como eu falei, o Demócrito aí, vocês que estudam muito química, sabem mais do átomo hoje do que eles sabiam, mas eles tinham aí uma noção de que a matéria tinha uma partícula que ele chamava de indivisível, e aí por isso a palavra átomo. A significa não, e tomou aquilo que divide. Então, átomo é a coisa que não divide. Pessoal, quando eu falo dos pré-socráticos, eu preciso que vocês entendam que a ciência deles é totalmente diferente da nossa ciência hoje. Hoje, nós temos uma ciência, inclusive nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos passando por essa crise de saúde pública, né? Nós temos uma comunidade científica trabalhando, procurando fazer com que haja possibilidade da descoberta de medicamento, descoberta de vacina, para possibilitar uma melhora na nossa vida, né? Para possibilitar, inclusive, vida, né? Sobrevivência. A ciência, nesse momento de início, que é os pré-socráticos, é o engatinhar da ciência, e aqui preciso confirmar com vocês algo muito fundamental, é que não havia uma distinção entre um químico, um biólogo, um físico, um matemático e um filósofo. Eram sábios de todas as coisas. E aí a sabedoria que nós temos hoje, a ciência de hoje, ela não é a ciência que caminhou por muitos séculos, né? Que era uma ciência chamada ciências dogmática. Até mesmo na filosofia moderna, eles vão achar que a ciência é a verdade. Por exemplo, os seguidores de Aristóteles, eles disseram que a Terra era redonda pelo movimento que eles viam do Sol que fazia no céu. O movimento que o Sol fazia no céu de nasce aqui, morre ali, nasce aqui, morre ali, e demora o mesmo tempo para voltar, ou seja, ele está rodando e volta. Então, eles, por uma observação da natureza, eles criam um dogma, uma verdade que ficou 2000 anos
em voga, que era a Terra está parada e o Sol está girando em torno dela. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Porém, a ciência hoje, por que a gente sabe que não é bem assim? Porque a ciência hoje ela não trabalha com verdade dogmática, ela trabalha com verdades provisórias. Significa que as descobertas científicas elas estão postas até serem refutadas, até nós termos pesquisas que vão excluir ou que vão modificar aquilo que já foi colocado. Então, a ciência dos pré-socráticos, eles achavam que iam descobrir uma verdade sobre a natureza. Hoje nós sabemos que a verdade, ela existe provisoriamente. Né? A ciência, ela é, nessa analogia aqui, uma flecha lançada, aonde que nós vamos ter outro cientista que pode pegar essa flecha e redirecionar ela, ou ainda excluir essa colocação, excluir essa ideia. Então, nós vamos entender que a ciência hoje, ela está como um saber aberto, e não um saber dogmático, como é a filosofia por boa parte do tempo. Tanto na antiguidade, que os filósofos achavam que iam descobrir a verdade das coisas, quanto também na Idade Média, que aí a verdade ela é a verdade revelada, ela é Deus, e aí a verdade para os modernos é a ciência, a matemática, é a objetividade, né? As leis da física, as leis da física que é algo objetivo, né? Então, ou seja, é dogmático também. E hoje nós já temos uma visão mais compreensiva do saber aberto. A ciência apenas como uma verdade provisória que pode ser refutada e pode ser reeditada. Né? Então, dos pré-socráticos para cá, nós temos uma grande transformação do que é o conhecimento, do que é a sabedoria e do que pode vir a ser, né, uma verdade. Alguma coisa, pessoal, a colocar? Alguma dúvida? Alguém aí? Não. A gente tá aqui. Não A gente tá dúvida. aqui. Alguém aqui. acordado É ainda? É só Eu preguiça tava de ligar o dormindo. microfone toda hora. Então, Cadê? esse é um momento para vocês tirarem dúvida, quiserem algum esclarecimento. Professor, não tem nada a ver com a matéria, mas aqui agora em atrás o senhor disse que eles não podiam comer feijão. Então, quem é Por quê? que está falando? Pablo. Pablo. Então, era crença, né? Os seguidores de Pitágoras, eles tinham proibições. E aqui eu quero que vocês entendam também que a construção de uma explicação sobre o universo, ou seja, a interpretação filosófica dos gregos antigos, elas também caminham com a construção de leis, de normas, ou seja, a construção de moral, a verdade de cada época. Então, talvez a gente tem religiões que proíbem a alimentação hoje, né? Tem religião que não pode comer carne de porco, uma religião vigente, que tem gente que acredita nisso. Aí, a mesma coisa, por que não podia comer feijão? Os pitagóricos não podiam comer feijão. Fazia parte do costume deles. Eu não sei por que eles chegaram a essa conclusão, né? De que não podia comer feijão, mas era uma proibição. Entendeu? Ah, tá, entendi. Valeu. Pessoal, mais alguma coisa? Como é que é o nome desse moço aí que tá no fixo? Fixo Que é o Parmênides. Não. Então é o que tá embaixo dele. O nome que eu Zenão. não consigo. Ah, Zenão tá. de Eleia. Que a gente tem o Zenão de Sítio, que é um filósofo helenístico. Esse aqui é o Zenão de Eleia. O Zenão de Eleia, ele também faz parte da corrente filosófica do Parmênides, que defende que o ser, ele não muda. O que muda é a nossa percepção do ser, mas que o ser, ele é permanente. Parmênides, o ser é permanente, é fixo. Heráclito, o ser é fluxo. Ítalo, Sim. é uma pergunta que eu queria fazer, não é sobre a matéria, Quem mas é? porque eu tô meio perdida. É a Hillary. Gente, quando for participar, lembra de falar o nome. Tá, é a Pode falar, Hillary. Hillary.
É porque eu tô meio perdida nessa plataforma ainda e eu tô perdida. E quando vocês gravam as aulas, vai pra onde? Como é que faz pra ver depois? Então, eu vou colocar a minha lá no estúdio aqui. Eu não sei onde que os professores estão colocando a deles, não. Ah, tá. É porque tem o estúdio aqui, tem aquelas abas lá, né? Aham. Eu não sei como. Tem. Vocês podem perguntar para os outros professores. A minha aula eu vou disponibilizar depois lá no estúdio aqui, Ah, não, então tá. para a gravação.